Fala pessoal, bem-vindo à quinta temporada, episódio 02. Mas antes de começar, roda a vinheta aí. Meu sonho é justamente sobre isso, é deixar uma história de décadas e décadas sendo lembradas como exemplo. É isso aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que não dorme, assim como muita gente aí gosta de escutar e assistir de madrugada. Vou perguntar até pro entrevistado, tenho quase certeza que ele deve ficar de madrugada acordado. Mas antes de mais nada, eu quero mandar um abraço para todos os nossos patrocinadores, hein? Mandar um abraço pro pessoal da Mercavejo Brasil, pessoal da Merlin Brindes, da League Shop Germânia, da Vox FM, da Fidelidade Clean, o Regional, a Luciana Magazine, ao nosso amigo do Empório Abadesco, um abraço pro Omar, pessoal da Era Shopping, também roupas, que tem muito preço bom lá, você pode perguntar pro Marcelo, que também é da Espaço Fibras, um forte abraço, essas duas empresas, ao pessoal da Casa de Carne Ribeiros, um forte abraço, pessoal também do Estúdio Vita, da Academia, o João também, e a Revista Estampa. É isso mesmo, gente, mandar um abraço para todos vocês, nosso muito obrigado. Quer ser nosso patrocinador? Aproveite, vem, converse com a gente, a quinta temporada é para você, vem com a gente. É isso aí, eu vou deixar aqui do lado aqui as coisas, vamos começar um bate-papo cabeça, tá? Eu acho que esse rapaz aqui, eu falo que ele é um crânio, ele quis economizar até no cabelo, né, Edinho? Como é que vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como é que você tá, garoto? Tudo bem, Daniel, graças a Deus, muito obrigado pelo convite, né? Que Como isso. te disse quando a gente conversou, não sei se eu estou à altura, né, de participar aqui, mas fico feliz de poder dividir com você aqui algumas histórias, bater papo, né? Rapaz, eu não sei tua altura, mas que você poderia já ter virado museu, porque você é histórico. Eu acho que onde a gente vai, as pessoas te conhecem, eu acho que praticamente trabalhou em tudo que é rádio, e tem muita história assim pra gente comunicar. Vamos começar com a comunicação, antes da comunicação, quando você nasceu, de onde você surgiu, de onde você veio, como é que apareceu o Edinho nessa vida aí? Olha, o Edinho é de Catanduva mesmo, nasci em 1975, 28 de outubro de 75, sempre morei na mesma região ali do São Francisco, né, onde estou até hoje, mesmo depois de casar, mudei, Catanduva mas mesmo. sempre ali, Catanduva mesmo, sempre por ali. Meu pai era um apaixonado por música, né? Nunca tocou nenhum instrumento, mas já me colocou de menino para aprender a tocar violão, e ele colecionava discos, vinil, tinha uma coleção gigante de vinil. Então eu tenho lá fotos com 2, 3 aninhos, eu já tô com um fone de ouvido branco que ele tinha, mexendo nos equipamentos de som dele, né? De criancinha já. Já de criancinha, e aí fui crescendo com essa vontade de entrar no rádio, de trabalhar no rádio. Quando eu tinha 6 anos foi meu primeiro contato com o rádio internamente. E que ano que era isso aí? 1900? Comecinho dos anos 80, né? Eu nasci em 75. Pra juventude hoje entender, aquilo lá era realmente algo diferente, né? Televisão Sim. e rádio era algo assim, nossa, pra entrar lá tinha que ser muito bom. Né? Você pega anos 70, que é quando eu nasci, anos 70, 80, a comunicação era... Em Catanduva, se você pensar, era rádio e jornal. Sim. Não existia nem revista, televisão, só as emissoras mais distantes. Você fala, né? aquele cara é radialista, ele já era famoso, porque era o que mais comunicava com todo mundo. Era, né? O rádio era um meio importante, ainda é um meio importante de comunicação. Mas para a juventude entender a internet de hoje. Isso, é que hoje se tem muitos outros meios de comunicação, Sim. né? O rádio é mais um, mas quer dizer, naquela época você falava de rádio, Sim. né? E eu acabei indo, meu pai, né, me levou uma vez na emissora A Voz, que ainda era na Rua Brasil, né? Hoje é na Rua Pará, já há muito tempo é na Rua Pará. Eu entrei lá através de um primo meu, jovem Aparecido Antônio, que era operador de áudio ali, e eu entrei para conhecer o rádio ali, pelo lado de dentro, né? Ainda ele, fala um oi aí e tal, eu falei um alô ali no microfone e tal, era catatalzinho. E saí de lá falando, pô, eu quero
quero brincar nesse negócio aí, né? E você encanou com ele. E brincava ali nos equipamentos do meu pai, como se eu estivesse no rádio, de fazer programação musical, né? Quer dizer, eu não sabia. Hoje eu vejo que, na verdade, eu já estava treinando para ser radialista, né? Acho que foi um período legal, aí cresci, aprendi a mexer nos equipamentos de som do meu pai, fazia algumas gravações, algumas edições ali, né? O rádio foi o primeiro trabalho, então? Foi rádio? Foi. Eu sempre queria, meu pai falava, para com isso, você não vai ganhar nada com isso e tal, ganha muito pouco, né? Ah, não, mas eu quero. Com 17 anos, né, eu comecei no rádio. E você lembra onde foi? Foi na emissora Voz. Entrei como... Como foi o primeiro dia lá? Você pegou o microfone. Como é que você lembra disso? O primeiro dia de microfone foi depois. Eu comecei no rádio dia 5 de dezembro de 1992. Ali na emissora Voz, já na Rua Pará, onde é até hoje, né? Eu era operador de som. Simplesmente operador de som. Na FM, na Voz 2 FM, no horário do Wilton José. O Wilton José é muito conhecido pela narração esportiva, nos jogos do Grêmio, Catando Vence, né? Que ele fazia pela Voz 1 AM, mas ele tinha um programa sertanejo das 5 às 8 da manhã na Voz 2 FM. Eu era operador ali e à tarde eu era operador na AM, no programa do Paçoca, Vitorino Menegasso, meu Deus, o popular Paçoca. Eu era operador nas duas emissoras, né? Fazia um pouco de manhã, um pouco à tarde. O Rodrigo Gabas, na época, né, ele era meio que funcionário como a gente, né? Porque o Gerson Gabas, o pai dele, era o diretor da rádio, ele que comandava. Sim. E o Rodrigo era um locutor ali. Eu fiquei sabendo que ele era locutor, Ele era locutor, fazia o horário da manhã. Bom, voz ele tem, né? Mas ele é radialista, rapaz. Sim. E um dia eu falei pra ele, eu me envolvia muito na rádio, né? Porque... Para mim não era um trabalho, na verdade, era um prazer. Eu estava ali porque eu gostava, né? Sim. Eu gostava de estar ali, de mexer com os equipamentos. Então eu ia muito além do meu horário, ficava quase o dia inteiro ali. Você queria entender tudo? Queria entender de tudo, aprender a fazer tudo. Então começava a querer ter ideias para vinhetas, para isso. Não era mais nem trabalho, era prazer também. Era uma alegria estar ali, né? E um dia eu falei pro Rodrigo, cara, você precisa me deixar falar aí, né? Ah, mas você fala? Lógico que eu falo. Nunca tinha falado no rádio assim, né? Só na minha mente, né? Você tomou coragem, mas você tinha vontade. Tinha vontade. Você não tinha coragem de falar. Aí ele falou, então fala. Aí fiz ali um teste fora do ar, né? Ficou por isso mesmo. Isso mais ou menos 6 meses depois de eu ter entrado como operador só, né? E aí passou algumas semanas, ele falou, eu vou sair de férias, eu vou viajar e você que vai ficar fazendo meu horário aqui. Falei, nossa, é agora, né? Agora eu vou agarrar. E de lá pra cá nunca mais parei, né? Aí você pegou lá a primeira vez, você lembra como que foi a apresentação tua? Você entrou? Não lembro do primeiro dia em si, né? Mas lógico que eu tava nervoso e eu não gostava de me ouvir, eu não suportava me ouvir. Então eu abaixava todos os volumes, não queria fone de ouvido. Mas por que você não suportava a tua voz? Não sei, acho que eu não gostava da minha voz. Então eu ia me guiando só pelo VU, né? Quando a música estava acabando, eu já abaixava todos os volumes, sem fone, sem nada, abria o microfone, ia falando meio que no escuro que ali. Que loucura, né? Como é que você não gostava da tua voz e o único trabalho teu era a voz? Pois é. E hoje, já pouco tempo depois disso, aí eu já não consigo mais falar se eu não tiver um fone de ouvido e muito alto. Eu ouço fone de ouvido no máximo ali, no limite da distorção. Quando ele vai começar a distorcer, eu abaixo um golinho, porque eu sou chato, eu não gosto de som ruim. Então eu abaixo um golinho e fica ali no limite da distorção, porque eu gosto de ouvir o som só do fone. Eu não gosto de ouvir o som externo. Tá vendo, então, viu, Adalto? Tá bom esse som aí? Pelo amor de Deus, hein? Ele vai escutar essa entrevista, hein? E aí eu tenho que estar ouvindo exatamente o volume da trilha, o volume da vinheta, o volume da minha voz, né? Não gosto de ouvir nada externo. Tem locutor que fala com um fone só de um lado, né? E gosta de tirar do outro. Não, para mim, hoje eu tenho que estar com o volume bem alto e ouvindo... Tá, mas vamos voltar lá na infância, lá na infância não, você rapaz aí, 18 anos começou? Tava... 18, 19 anos, o molecão já pegou a rádio na mão pra falar, quer dizer, você já saía na rua achando que tava todo mundo conhecendo você ou não? Cara, e assim, os amigos tinham mais ou menos a mesma faixa etária, né, e todo mundo ouvia a Voz 2 FM. Porque é a rádio? Todo mundo ouvia, era a rádio jovem da cidade, a Voz 2, existia a difusora e a Voz 1, que eram as rádios AM, né, que
Tinha lá transmissão de futebol, tinha os programas mais tradicionais, né? Na difusora tinha lá a Chamada Geral, o Chaves, que fazia o programa na época, né? O Plantão Policial, Carlos Bertin, J. Machado, essa Nossa, turma o Chaves, toda, né? o Chaves era o Chaves mesmo. Era o Chaves. A galera gostava dele. A cidade dele. parava pra que ouvir, coisa. né? Foi antes ainda dele entrar na TV. A TVO veio Sim. depois, né? E na Voz 1 AM tinha o Wilton José e outros grandes nomes que faziam os programas na época, né? E eu tava no meio disso, na Voz 2, que era a Rádio Jovem, porque a Ondas Verdes só tocava música sertaneja e a gente tocava a música que a minha moçada curtia, né? Meus amigos ouviam. Nossa, então você era o rei da balada. Era muito legal. Eles pediam música, senhor, Odinho, toca lá. Pedia, lógico que pedia. Participava, era legal, era outras épocas, era participação por telefone ou por carta, né? Nossa, era verdade. Tinha o WhatsApp, tinha que ligar lá na rádio. Era mais difícil, não podia ter erros também, né? Porque ali era tudo, o maquinário que a gente tá falando, era realmente bobina, né? Quando eu comecei era disco, vinil, né? Não tinha o CD ainda. Os comerciais eram em cartuchos, né? Que, pra quem não conhece, é como se fosse parecido com um cartucho de videogame lá da época do Atari, mas era uma fita de rolo que tinha dentro, né? Aí os gravadores de rolo, onde normalmente tinha gravações mais extensas, né? Porque o cartucho tem um limite de tempo ali. Agora, se você fosse colocar um programa maior, era gravador de rolo. Quer dizer que a hora que fosse tocar a música, tinha que pegar o disco, colocar na agulha. Exatamente, colocar na agulha lá, a gente ouvia na pré-escuta, voltava o disco na mão, punha no ponto, né? Aí e você soltava a vinheta do cartucho e dava o start. Então com certeza alguma vez o disco ficou pulando lá. Sim. E aí? Infelizmente, eu era, ainda sou, né? Acho que pouco mais, talvez, chato. Com tudo, né? Mas teve uma vez que era uma música do Legião Urbana, que acho que inclusive você gosta deles. Cara, eu abaixei o som para atender o ouvinte no telefone, né? E baixei no 0 e comecei a falar. E aí entrou Dr. Gerson Gabas, abriu a porta lá. Ô, bicho, tá enroscado o disco aí? Nossa, tava enroscado lá num trechinho da música. E ficou ali, sei lá, e ao vivo. Uns 2 minutos. Hoje, né, com todos os equipamentos... hoje é difícil. Hoje é tudo digital. Hoje pode sair do ar. Pode dar também tem esse detalhe, né? Hoje se... enrosca o computador, para tudo, né? Sim. Para tudo de uma vez. Ainda que tenha redundância, né? As rádios normalmente têm o computador principal, o reserva, né? Tem rádio que tem até mais do que isso. Mas antes, enroscou um disco, você tem outro, você tinha o cartucho, você tinha outros meios de sair, né? Era época analógica, né? Sim. Hoje é tudo digital. Hoje é tudo muito simples, muito fácil. Então nós estamos falando daquela época ali. Aí de lá você foi para que caminho? Eu fiquei 3 anos ali. E, cara, ali eu fiz de tudo. Eu só não fiz a narração de futebol. A narração em si não, mas repórter de campo eu fui. Mas você gostava dessa área? Ou você tinha vontade? Eu acho que até hoje eu tenho uma vontade de fazer a narração. Mas a narração do rádio, eu acho que você precisa dominar muito as palavras, né? Você acha que você conseguiria falar com o rádio rápido? Bateu a bola. Você imagina? Você pega tipo Ulisses Costa, né? Que é um grande narrador hoje, o Osmar Santos, que era meu ídolo lá atrás, né? O Oscar Ulisses, que é o irmão dele, que tá até hoje. Com emoção, né? Com emoção, muito rápido, você tem que descrever o jogo, né? Se a bola tá na direita, tá no meio, tá na defesa. Dá até desespero ainda. Exato. O cara tá no meio de campo, você acha que o cara já tá fazendo gol. Então eu acho que eu não tenho essa capacidade. Eu não me vejo com essa capacidade. Que faz o cara que tá escutando imaginar o que tá acontecendo no jogo. Pra você narrar em vídeo, eu já narrei, né? Mas em vídeo é outro ritmo, uma narração mais pausada, isso. Você parar de falar, tem o suporte do vídeo, o cara tá vendo. O rádio você tem que falar o tempo todo, né? Então foi a única coisa que eu não fiz na emissora Voz, foi narrar o futebol, mas eu fui repórter de campo, fiz alguma coisa de jornalismo já na época. O Oswaldinho Ferreira era o programador musical oficial da rádio, ele saiu de férias, me indicaram para fazer a programação musical, era com máquina de escrever, tinha lá a discoteca com os discos, você ia separando os discos, datilografando ali a sequência de música que o locutor ia tocar. Fiz a programação comercial também, né, que hoje se chama de OPEC, de operações comerciais, mas fiz lá a parte de criar o roteiro comercial. Então ali eu aprendi bastante, foi uma escola
uma grande escola, né? E depois você foi pra onde? Aí depois foi quando o Macchione, na época, comprou a rádio que hoje é Jovem Pan, Sim. mas antigamente tinha o nome de Antena 1, mas não era da rede, né? Da rede Antena 1, né? Conhecida lá em São Paulo, que toca clássicos e Sim. tal, né? Aí eu saí, tive uma passagem muito, muito breve pela Energia de Monte Alto, quando o Novelli comprou, mas foi 2 ou 3 meses, e aí eu voltei para trabalhar na antiga Antena 1. Que já... Essas trocas que você me fala, que você você estava meio perdido ou era realmente oportunidade? Não, era oportunidade de crescer, De crescer. né? De ganhar mais, Sim. né? De crescer. Você se via, você queria comandar algum local, organizar, Eu não sei se eu gerenciar. ainda tinha essa ideia, não tinha essa ideia talvez de ser o diretor, o coordenador artístico, nada disso. As coisas foi meio que acontecendo. Eu sou até hoje casa das máquinas, sabe? Eu gosto de estar ali no estúdio, eu sou rato de estúdio, eu gosto de estar no estúdio, eu gosto de fazer, gosto de me envolver seja na edição ou no ar, ao vivo. Eu gosto disso, sabe? Acabou acontecendo de passar para a parte da coordenação. Tá, antes disso aí, de você num falar da certo coordenação, momento. você estava lá e foi para 3 rádios, aí tava depois da Antena que entrou a Jovem Pan. Isso, depois de um ano, eu entrei em 23 de fevereiro na Antena 1, de 96, em 10 de março de 97, que virou Jovem Pan. 1997. Isso, dia 10 de março, e aí eu acabei ficando, muita gente saiu daquela época, né? Ficou eu mais um ou outro ali. O Evandro Hernandes, publicitário, Sim, eu lembro né? dele. Ele era o gerente da rádio já nessa época, da Jovem Pan. Ele me chamou, olha, vai mudar para Jovem Pan, você vai ficar, a gente vai precisar de você aqui. Você foi como radialista ainda. E aí eu fiquei, não só para ser o locutor ali, mas a parte de comercial, né? Fazia textos. Era o X-Tudo. Fazia de tudo. Fazia de tudo. Fazia texto, fazia programação comercial. Definia muita coisa, né? Da parte prática de como Mas estamos ia lembrando de uma acontecer. Jovem Pan da época que as pessoas tinham aquele prazer de escutar. Tinha até os CDs, compravam todo mês Sim. as 10 melhores. Aí as coisas tava assim. na migração, né? Quando a Jovem Pan entrou, já tava, o rádio já tinha o CD, né? Usava muito CD. Já os cartuchos que eu falei das propagandas tinham virado mini disc, que era, o pessoal que não conhece, é como se fosse um CD menorzinho, Sim. onde você podia apagar arquivos e tal, né? Gravar e regravar. Mas já estava surgindo o computador, né? Então, Isso. a Jovem Pan já era uma rádio automatizada, mas não rodava em Windows, rodava em DOS, não tinha mixagem de áudio. Nossa Era Senhora. quase que um mini disc rodando no computador. Naquela né? época eu acho que eu xingava muito vocês, porque a hora que falava, eu colocava aquela música legal e apertava o play pra gravar, aí no meio, Jovem Pan, eu falava, filha da p... Eu falava, aí voltava, tinha que cortar, vocês tinham que entrar pra pessoa realmente não gravar, não era isso ou não? Eu acho que é pela dinâmica da rádio, né? A Jovem Pan, diferente de hoje, era uma rádio essencialmente jovem. Você queria gravar né? aquelas músicas. E então a dinâmica de locução era outra, a plástica da rádio, as vinhetas, você terminava de falar já com o locutor entrando. Né? Mas essas o chamadas cantor no meio da entrando. música também pra pessoa não gravar? Algumas músicas, por serem exclusivas tal, eram carimbadas, né? Tinha que fazer. Aí tinha já vinha da Jovem Pan São Paulo, já vinha a música carimbada. A gente já Entendi. executava ela aqui, carimbada, ou via satélite, ela já vinha com. Porque a gente escutava carimbo. muito nas baladinhas nossas que fazia nas casas, as vinhetas, feitando com as vinhetas, porque não tinha CD. Gravou com a vinheta, Cara, tinha que ter já a vinheta. aparecia a vinheta. O Jovem Pan, falava, você gravou na rádio, né? Era impressionante, mas todo mundo fazia isso. E a expectativa era sempre aquelas 10 mais, né? Vinha Era aquele CD, 7 melhores. 7 melhores Jovem Pan. Tinha 7 Sim, melhores. e né? aquilo lá vocês tocavam e depois começou a fazer eventos também ali. Sim, aí a Jovem Pan começou a fazer vários eventos na região, né? Foi uma época muito legal, né, cara? Que a gente tinha várias casas, os clubes, né? Hoje, infelizmente, muitos clubes estão até com as portas fechadas. Sim, sim. Mas a gente viajou bastante na região toda. Eventos toda semana, né? Chamava Festa Pan, porque existia um quadro na rádio, né? Além das 7 melhores, Sim. que era um deles, tinha um que chamava Festa Pan, que era uma sequência de 3 músicas pra cima, alto astral, em clima de festa mesmo, com DJs e tal, né? E aí pegou esse nome de Festa Pan e começou a rolar a região aí em todos os clubes, a gente
Todo fim de semana teve fim de semana de fazer 2 cidades ao mesmo tempo, festivais, sabe? eventos, banda de rock, começou a fazer festivais de rock. Eu toquei em festival de rock, aquela festa na praia, vocês fizeram Areia Jovem Pan, cara. Chamava Insolação, aquele lá. Insolação, foi ali na Avenida cara. José Nelson Machado, onde os parques, os circos se instalam ali, Nossa, né? eu vou falar a verdade, você me diverti muito, que na época A gente fez várias stands lá na FESIC. Que época boa, transmitindo cara. De lá. E naquela época, nós falando 2001, 2002, 2004, mais ou menos, 2003, 2004, começou a tocar aquela toda noite, nossa, no Jovem Pan. Nossa, eu lembro que aquilo lá tocava em tudo que é lugar. E até hoje, o Dinho Nego lembra disso? Isso, a Jovem Pan tava já aqui no centro, né? Porque a Jovem Pan começou lá no quilômetro 7, depois de 5 anos... Vocês vieram pra cá? Que o transmissor ainda é no quilômetro 7, mas o estúdio veio pro centro da cidade, né? E aí a gente teve a primeira grande festa, que foi o Big Five, Sim. Né? Que foi uma festa fenomenal. Nós fazíamos no... Aquela do Engenheiros do Havaí, foi lá no Clube de Campo. Clube de Campo, cara, é verdade, foi uma festa. Parou a rodovia, né, foi uma cara? festança mesmo. Parou a rodovia. Montaram camarote naquela areia lá. Virou tipo um luau, né? Olha, foi muito legal. Você lembra, Clube de Campo. Foi o eventão mesmo. Levantaram tudo lá, fizeram uma puta estrutura, hein? Foi muito legal. Foi um evento marcante, né? Eu lembro disso. Pra cidade, a moçada que... Parou a rodovia mesmo, pra entrar lá. Parou. A gente tava lá dentro e o pessoal falando, cara, a fila tá lá não sei aonde, né? A gente não imaginava aquela dimensão toda, né? Mas foi um evento... E você ficou quantos anos na Jovem Pan? Aí eu fiquei na Jovem Pan 12 anos, até 2009. Até hoje as pessoas falam, o Edinho da Jovem Pan. Às vezes ainda tem essa referência, né? Fiquei até 2009, onde ali eu coordenava toda a parte artística, né? Eu virei o coordenador artístico, sempre falando, sempre no estúdio, sempre me envolvendo diretamente no... Porque você não queria sair de lá. Não, de jeito nenhum. Aí surgiu a oportunidade da Nativa, né? Existia uma rádio que chamava Brisa, que antecedeu a Nativa, que era do Geraldo Vignoli, né? Dos filhos do Vignoli, na verdade. E aí me chamaram lá um dia, se eu queria ir para lá e tal. E ali era a proposta já de, não só de me envolver no artístico, mas também no comercial, né? E a grana do rádio tá no comercial, né? O dinheiro mesmo gira ali no comercial, né? Nossa, cara, eu lembro quando eu fui para São Paulo numa reunião lá com o Geraldo e o Marco Vignoli, na época, que foi quando eu fechei, né? Tá bom, então vamos lá, fui de cometa, né? De ônibus. Cara, eu voltei chorando metade do caminho, porque falei, nossa, eu vou ter que sair da Jovem Pan. E a Jovem Pan era a minha vida, né? Ela começou aqui nome, comigo, e, né? É o Edinho da Jovem Pan. Era o Edinho da Jovem Pan, mas era assim, não vou me lembrar valores, mas tipo, eu ia ganhar o dobro e mais um pouco, né? Cara, precisava dessa grana, entendeu? Já tinha filhos. Ali você acha que o dinheiro falou mais alto naquele momento, mas a emoção não queria. E não só o dinheiro, mas o desafio também, sabe? Eu sou um cara que gosta de desafios, eu não gosto de ficar muito tempo na mesma coisa, não no mesmo ambiente de trabalho, não é que eu gosto de mudar de trabalho, mas... Quer mudar a estrutura. Isso, vamos fazer diferente, vamos trocar isso aqui, vamos fazer, sabe? Tá. Então ali era um novo desafio, mexer no comercial, grana, eu tinha filhos pequenos, né? A Maísa tinha nascido em 2004, o Thales em 2006... E aí você pensa o quê? Eu quero dar uma vida melhor para os meus filhos, eu preciso disso. E eu sabia que na Jovem Pan eu não tinha mais para onde crescer. Você tinha um limite, o teto bateu. Porque eu já estava no teto e o comercial já estava muito bem estruturado, funcionava bem. Não vou conseguir nunca comandar o comercial da Jovem Pan. Era uma oportunidade muito legal, mas que doeu no coração, sabe? De chegar... E falar com o Thales Macchione, né, que é o filho do Afonso, falar, olha, eu vou sair, tenho uma proposta, né, mas assim, sair, de todos os lugares que eu saí, eu procurei sempre sair muito bem, sabe, nunca fechar a porta, sempre manter relações, precisa de mim, eu tô aí, né, saí da Jovem Pan e sempre que eles me ligavam, perguntavam alguma coisa, nunca me furtei a falar e fui para esse novo desafio de implantar uma marca nova
num segmento de rádio que eu nunca tinha falado, que era o segmento popular, né? A Nativa é sempre muito popular, como é até hoje, né? E até pouco antes de fechar, eu cheguei a ligar para o Evandro Hernandes, né? Que tinha sido meu gerente lá no começo da Jovem Pan, já não era mais ele. Falei, cara, tem uma proposta da Nativa. O que você acha? O Edinho da Jovem Pan falando da Nativa é outro tom, outro estilo de locução, é outra plástica, é outra rádio, é outro mundo, Sim. né? Ainda que a Jovem Pan já tinha passado por mudanças, né? A Jovem Pan já não era mais aquela rádio essencialmente jovem lá dos anos 90, né? Já era uma rádio um pouco mais aberta, um pouco mais eclética. Ainda não tanto quanto hoje, que é muito mais voltado para o jornalismo até, né? Muito mais conteúdo falado. Mas e aí, como é que vai ser o Edinho? Dando bom dia, falando com um sorriso mesmo, né? Porque a linguagem da Nativa é essa, é sorrisão no rosto. Que legal que você tá aqui com a gente, que bom, tal. E a Jovem Pan não, Jovem Pan, número 1 do Brasil, blá, blá, blá. É outro ritmo, né, cara? É outra coisa, é outro mundo, né? Sim. As trilhas da Jovem Pan todas sempre muito aceleradas, as da Nativa aquelas trilhazinhas mais light. Mais sertanejão, né? Mesmo. As vinhetas todas cantadas, na Jovem Pan aquelas cheias de efeito, né? Era outro mundo. E o Evandro falou para mim, cara, vai que você vai se dar bem. Não pensa muito não, vai, abraça o desafio e vai. E eu fui, cara, e aí assumi a Nativa, né, começando praticamente do zero, porque o faturamento que existia na antiga Brisa era muito baixo na época e com valores que não eram condizentes ao que a gente queria implantar na Nativa. Foi um desafio também muito legal, porque aí você faz outro tipo de promoção, né, na Jovem Pan tinha promoções completamente diferentes ou eventos do que eu passei a fazer na Nativa. Você tem que pensar já com outra cabeça. Sim. É outro público, outro jeito de produzir a própria promoção, de criar a chamada da promoção. É outro jeito, cara. É tudo diferente, né? Mas foi, mais uma vez, uma escola muito bacana. A rádio foi se consolidando com 2, 3 anos, já tinha um faturamento espetacular, com uma grande margem de lucro, né? Uma rádio que custava muito, a Nativa custa muito, porque tem muitos eventos, você tem que ter muita gente envolvida, atendimento ao ouvinte, você precisa ter gente atendendo o tempo todo, 2, 3 pessoas envolvidas nisso, né? Então é uma rádio que você não consegue fazer ela muito enxuta, você precisa ter gente. Mas apesar do custo da rádio ser alto, o faturamento era mais do que o dobro. Então o resultado era muito legal. E para mim eu tinha participação nesse resultado, foi também espetacular, né? Profissionalmente, financeiramente, foi muito legal. Aí ficou quanto tempo na Nativa? Aí fiquei de 2009 até 2017. Aí foi para onde? Aí o Rodrigo Gabas estava na época da migração das emissoras de AM para FM, né? Hoje não existe mais nenhuma AM em Catanduva. A difusora já tinha migrado e faltava a emissora Voz, que na época era a Rádio Globo, né? Tinha sido uma época Bandeirantes e ali estava na época da Rádio Globo. E aí ele me chamou, cara, que projeto você faria para a rádio virar, a emissora Voz virar FM, né? Falei, cara, eu já tinha ideias, né? Eu faria uma rádio temática nos 80 e 90, porque hoje acho que até mais do que antes. Mas já existia uma onda saudosista disso tudo que a gente começou Sim. a falar aqui, né? Do pessoal lembrando dos anos 80, os anos 90, ou indo até um pouquinho mais longe, os anos 70, né? Isso sem falar dos Beatles lá nos 60, mas uma onda saudosista muito grande. Falei, cara, eu iria por aí. Não tem isso em Catanduva, mas diferente de... Quando você fala em rádio de flashback, normalmente o pessoal já fala Antena 1, né? Vai lembrar da Antena 1 de São Paulo, que é rede via satélite hoje, né? Ou a Alfa, que veio depois da Antena 1, mas elas não são rádios temáticas, né? Elas tocam muito flashback, mas elas tocam novidades também. E elas são rádios bem light, né? A Antena 1 até mais do que a Alfa. Então é aquela locução bem tranquila, assim, Antena 1, você ouviu Bee Gees, More Than a Woman, né? Aquela coisa bem light. Aí entra aquela vinheta, Antena 1. Bem só isso, tranquilão. Né? E eu falava, não, cara, eu quero uma rádio temática. Ela não vai ser uma rádio tão para baixo, assim, tão down, mas também não vai ser tão para cima como seria uma rádio jovem. Vai ser uma rádio mediana na linguagem, na plástica, nas vinhetas, tudo, né? Mas uma rádio que toca flashback, que conta histórias.
É o que vocês fazem. É o que a gente faz. Por quê? Porque o rádio, ele precisa contar histórias. O rádio tem que ter conteúdo que vai além das músicas, principalmente nos dias de hoje. O rádio sempre teve, né? Se você buscar o que a gente está fazendo aqui hoje, o rádio sempre fez. Sim. Programas de entrevista, enfim, as coberturas esportivas, políticas. O rádio contou a história do Brasil desde 1922, né? Quando o Brasil fez 100 anos de independência, nasceu o rádio, né? Ali no dia da comemoração, Sim. né? E o rádio esteve presente nos grandes momentos da história sempre do rádio. A TV aqui surgiu nos anos 50, né? 50, 60, e aí que foi popularizando a TV. E o rádio sempre fez isso, né? Então, o rádio tem que contar a história, porque hoje, principalmente, se o cara quer ouvir só música, ele pega aqui e ele põe o tipo de música que ele quiser, ele cria a playlist que ele quiser, ou ouve a playlist que o Daniel criou, que o Merlin criou, que alguém criou, não é? Você escuta a música do jeito que você quiser, na hora que você quiser, no YouTube, no Spotify, no Deezer, milhões de maneiras de você ouvir música. Agora, o que o rádio tem de diferente? Na verdade, o que a Vox hoje tem de diferente lá com vocês? A Vox, ela é uma rádio que conta histórias. A gente relembra, eu digo assim, todo mundo tem sempre na sua mente momentos marcantes, né, que estão atrelados à música, né? Mesmo que inconscientemente, ele tem alguns momentos lá que vai puxar na mente dele. Então, qual que é o conceito da Vox? É de resgatar esses bons momentos. O cara ouve, nossa, Still Loving You, do Scorpions. Cara, essa música é de quando eu tava saindo com a minha mulher hoje, a minha esposa. Eu tava namorando com ela, tava num bailinho, dancei com ela, a primeira vez que eu dancei, né? Ou Heaven, do Bryan Adams, que é lá nos anos 80 também, né? Quando você fala o nome da música, já fala até a época que era. Sempre, em todos os blocos da Vox, a gente conta a história daquela música, ou da novela que aquela música incluiu, a trilha sonora, ou do filme. Enfim, a gente conta alguma história. E em vários momentos a gente conta história mesmo. A gente fala, vamos lá viajar pelo ano que essa música fazia sucesso na rádio. Vamos lá, nos anos 1983. Tudo que aconteceu naquele dia. O que aconteceu em 83? Aí a gente fala de política, a gente fala de vários assuntos, de economia, de música, indústria automobilística. Nesse ano o carro mais vendido era o Monza. Todo mundo queria ter um Monza nessa época. Os garotos gostavam de comprar o Quixute, na época do chiclete Plock, sabe? A gente vai contando, relembrando essas histórias, séries famosas da TV. Literalmente é pra gente mesmo, para as pessoas que viveram isso. Pessoas que têm mais de 30 anos. É uma rádio que fala pro público acima de 30 anos, sempre relembrando esses momentos através das músicas. Então a essência é anos 80, 90, mas puxa sempre, pinta lá um clássico dos 70, ou às vezes pinta um Beatles, algo marcante dos 60, entra já algo dos anos 2000, mas você não vai ouvir um lançamento lá. Sim. Não vai ouvir. Não é uma rádio de tocar lançamento. A gente conta histórias, né? Legal. E agora, entrando, já que a gente já falou em várias coisas, você tocou até um assunto um pouco de política, vamos tocar um pouquinho em você no sentido seguinte. Eu te conheço há muitos anos e eu nunca consegui enxergar o caminho teu. Você é dos poucos jornalistas que não demonstra uma bandeira. Que bom, então eu fico feliz. Não, porque... é isso daí, porque eu vejo a maioria que já demonstra bandeiras, tudo. Você realmente é aquele radialista, é um jornalista, um entrevistador, aquele cara que tá sempre fazendo, que eu vejo que nem a última que você fez também, você vai na bancada, você apresenta o candidato, em nenhum momento você tem um olhar que você demonstra carinho por um ou por outro, você consegue ser neutro. Como é que você mantém isso, ou eu tô errado? Olha, Daniel, eu fico feliz de você falar isso, porque eu procuro fazer isso, sabe? Porque, essa é a tua preocupação. Eu acho que a gente tem que ser, enquanto a gente está ali, a gente tem que ser neutro. Em alguns momentos, como âncora do jornalismo da Vox hoje, eu emito opiniões, mas em vários momentos eu já disse, falo, olha, você não é obrigado a concordar comigo, né? Essa é a minha opinião. E eu sempre digo, você ouve a minha, ouve a do Daniel, ouve a do fulano de tal, da Globo, da Record, da Rádio Bandeirantes, quem quer que seja, e forme a sua opinião, né? Eu não estou aqui para dizer o que está certo ou o que está errado. Eu só tô dando a minha opinião. E a mesma coisa as questões políticas. Eu graças a Deus, me considero uma pessoa que se dá bem
com a direita, com a esquerda, trato todo mundo com respeito, todos que estiveram com a gente recentemente nessa campanha eleitoral, sempre tratei a todos da mesma maneira, conversando com todos. Então, quer dizer, eu tenho os meus princípios, os meus conceitos, mas eu não quero levar isso para o rádio ou hoje, né, para a internet, né, para influenciar quem quer que seja. Eu acho que cada um tem que ter a sua ideia e chegar às suas próprias conclusões, né? Os fatos estão aí, cada um interpreta do seu jeito. Os fatos você consegue passar, você passa os fatos, independente de quem seja. É o que eu procuro fazer, os fatos são esses, né? Claro que hoje, cara, a gente não pode querer ser o dono da verdade, né? A gente passa os fatos sob a ótica que a gente enxergou esses mesmos fatos, né? Agora, tem muita gente que pode dizer, você distorceu, você foi isso e você disse aquilo. Bom, o que a gente apurou foi isso, né? Agora, se existe algo além disso, não é o que chegou para mim ainda. E eu não teria problema nenhum em dizer, olha, nós noticiamos isso, mas na verdade é aquilo, né? Eu digo mais isso daí porque, que nem assim, eu me considero, sempre fui muito ativista político. Acho que mais de 20 anos que a gente vem nessa atividade, ativista político. Acabei me candidatando esse ano, eu sou apartidário, tanto é que acabou a eleição, eu já me desfiliei, porque eu não sou muito a favor de partido, Edinho. Eu sou um cara que, justamente, eu tenho meus princípios, eu sou de direita, porque eu acredito em Deus, pátria, família e liberdade, mas ao mesmo tempo eu começo a refletir, quem é que não gosta de Deus, pátria, família e liberdade? Quem não gostar disso, pelo amor de Deus, né? Fala, você não gosta de Deus, cara, você não gosta de família, né? Chame Deus do que for, né? Porque sim, né? Cada um tem a sua visão. O Alá, ou seja, quem for deles, mas... Pô, ou você não acredita em fazer o bem, porque Deus é fazer o bem. Ponto. Concordo. É isso. Então, vamos para esse princípio. O que é Deus para você? Quando você tem Deus no coração, que a pessoa fala, você faz o bem, você produz coisas boas, você ajuda as pessoas, você tem Deus no coração. Vamos por esse princípio? Tudo bem. Quer dizer, com o passar do tempo, eu percebi que a energia foi chumbo trocado para todos os lados e tudo se perdeu. Não vamos entrar nesse contexto, quem estava certo ou errado, eu tenho a minha convicção de quem estava certo e quem estava errado. Eu já acho que tá todo mundo errado. Porque, então, é isso que eu já ia entrar nesse contexto. Porque acho que, entendeu? Ninguém é santo. Hoje eu escutei um rapaz lá que é dono do restaurante e falou assim, ô Daniel, sabe o que tem que fazer? Tinha que parar todo mundo, sentar e recomeçar, porque se perderam. Eu tô sentindo isso, eu tô sentindo assim, dependendo, não fala em partido, não estão falando de nada, mas você não percebe às vezes que nem a população se perdeu na emoção, a política se perdeu na emoção, hoje a razão tá muito longe, tanto da política como pro lado humano? Cara, eu acho que a gente vive um momento no mundo de um certo retrocesso, assim, né? Você vê as guerras... Rússia e Ucrânia, sim. Agora ali no Oriente Médio virou um barril de pólvora que você já não sabe mais o que vai acontecer daqui a pouco, né? E se você for parar para pensar, cara, eu acho que a guerra, o conflito, você falar, não, eu vou lá e vou jogar uma bomba no seu país, vou matar 100 pessoas, 1000 pessoas, 10 mil pessoas, é uma coisa tão estúpida, tão absurda, tão sem sentido. Por que isso, cara? Como assim? Será que você não consegue sentar e resolver? É uma coisa assim... É um instinto primitivo do ser humano, né? Era como o homem das cavernas resolvia as coisas, né? Com o tacape lá, batendo um na cabeça do outro. Quando a gente nasce, a gente é criancinha, nossos primeiros instintos são esses, de morder na hora que fica bravo, ou de bater e tal. Mas quando você cresce, você tem a razão, né, cara? Como você não consegue dialogar e se entender, né, no mundo todo? Então, eu vejo com tristeza, e aí entra o que você estava falando. Eu acho que falta Deus mesmo, sabe? Muitas pessoas... O Deus que eu falo é fazer o bem. É entender que existe que é certo, que é errado. Ser superior que rege a nossa vida a partir de bons princípios, né? Você ter um bom coração, entender o limite de cada um, né? Ninguém aqui vai chegar ao ponto, talvez, ninguém não, né? A gente teria que chegar, mas talvez a gente não consiga chegar ao ponto de dar outra face, como fez Jesus, né? Naturalmente as pessoas reagem, mas chegar a esse ponto de matar tanta gente, tanta criança, que não tem a ver, às vezes, com aqueles ideais que estão ali sendo discutidos na guerra, né? Então... A gente tem que colocar a mão na massa para entender. É uma das coisas que eu consegui, que nem eu consegui entender agora. Quando eu me candidatei nessa última eleição, eu quis da minha maneira mais doida. Eu sabia que se eu entrasse, eu ia virar, abre aspas, mito. Vamos colocar essa palavra mito, que às vezes até pode irritar algumas pessoas, mas Por quê? Eu tava indo sozinho,
sem apoiar nenhum candidato, sem pegar verba, sem pegar fundo eleitoral, pegar dinheiro de ninguém. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem, com a descalcinho, assim, andando e conversando com o outro e não tendo muito tempo, que eu tinha que trabalhar. E aí, o meu maior medo era passar vergonha. Eu falava assim, putz, se eu passar vergonha, ter meu pouco voto. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Quero passar de 100, eu ficava. Pô, no final das contas, eu tive 540 votos. De uma maneira muito estranha mesmo, porque qual que era a maneira estranha que eu percebi? Porque quando eu fui falando sobre projetos, eu falei sobre ideias, sobre maneiras de fazer, todo dia eu postava projetos e tal, mas quando eu ia pra rua pra conversar, de 10, 2 escutavam. Os outros 8 falavam assim, olha rapaz, eu tenho 10 funcionários aqui, você não consegue arrumar uma fachada pra mim? Que aí eu consigo arrumar os votos pra você. Olha rapaz, deixa camisa de futebol pro povo. Então existe mesmo. Eu tô falando de coração. Então eu tive que passar por isso pra entender os motivos, porque por que a gente vive dessa maneira? É o reflexo da humanidade. Tudo isso que a gente acabando, guerras, são reflexos. Por quê? Porque quando eu ia conversar sério com uma pessoa, não vem não, hein? Eu odeio política, odeio você também que é candidato. Falei, meu amigo, eu tô sendo a primeira, não interessa, eu odeio tudo. Então é o ódio que se criou. Ou, se não, ele olhava e sorria pra você pra ver se tirava alguma coisa de você, porque já viciou nisso. Então as pessoas que têm vontade de fazer realmente as coisas certas, que nesse, eu tentei fazer tudo da maneira muito certa. E o sistema riu de mim. Eu sei que eles riram de mim, mas eu não estava preocupado para entrar ou não. Pelo contrário, acho que eu estava preocupado de entrar, porque se eu entrasse, acho que me matavam. Seria pior, né? Seria pior para mim. Hoje eu tenho certeza disso agora, porque eu quero fazer as coisas certas. Daí a gente, como vai fazendo a somatória e pesquisar a fundo como é que cada um entrou lá dentro, a gente fala, rapaz do céu, teve que gastar muito. E às vezes o muito que eles gastam já reflete no que eles gastam muito lá dentro. É uma catraca, né? Uma coisa que junta com a outra. Quer dizer, começa a ser tudo errado e vai terminar errado, porque a humanidade, enquanto ela não refletir, parar e falar, espera aí, o que você tem a falar, Edinho? Interessante. E você? Não é interessante. Então eu vou votar no Edinho, porque o Edinho que ele tá falando tem sentido para melhorar a nossa vida. A nossa, não a minha. É a minha. O pensamento é individualista, sem dúvida nenhuma. É por isso que eu falo. Agora, aqui no Brasil, a gente é um país jovem, porque se você pega Europa, quantos anos, milhares de anos, a gente tá falando ali que já tinha humanidade se desenvolvendo ali, ou lá no Oriente Médio mesmo, sim. Egito, enfim, são milhares e milhares de anos que já tinha civilização ali, né? O Brasil foi encontrado pelos portugueses em 1500, nós temos 500 e poucos anos, né? Quem morava aqui? Os índios. Então a gente já estava há quantos anos atrasados em relação ao que se existia de mundo naquela época, o conceito de mundo naquela época, né? Então, de 1500 para cá que o Brasil começou a construir a sua história. E eu ainda acho que o povo brasileiro, às vezes, é muito inexperiente, talvez seja a palavra. Falta crescer em educação, em cultura, sabe? A gente tem muita... tem esse lado... E olha que tem Google hoje, hein? Tem esse lado do brasileiro de ser alegre, né? O povo feliz e tal, não se preocupa com os problemas e tal, mas às vezes precisa se preocupar um pouco com os problemas, né? Se inteirar. Então o brasileiro, às vezes, ele não tá muito preocupado mesmo. Eu acho que é a minoria que, infelizmente, acompanha, sim. Se inteira do que está acontecendo, faz uma leitura interessante da situação. Seja era para um lado ou para o outro, não tô aqui para defender, sim, quem tá certo. Real, eu acho que todos estão errados, entendeu? Pô, eu escutava gente falar assim, olha, eu fui falar com a pessoa, ela não vai votar em X pessoa porque ele tá pagando o chopp e a cerveja de 15 anos pra minha filha. Falei, que legal, cara. Isso acontece até hoje. Não, mas até hoje não, faz 2 semanas, 3 semanas, acabou a eleição, sei lá, faz 3 anos atrás eu escutei isso. Então eu tive que viver isso pra eu parar de sentir pena da gente. Eu não tenho mais pena de ninguém dessa parte política, como a gente fala em política, porque a gente é o reflexo de toda essa loucura. Daniel, caramba, passa por isso pra você entender o que eu tô te falando. Vai pra essa loucura que eu fiz. Você vai identificar o quanto o ser humano tá maluco, velho. Ou eu ganho agora, imediatista, ou eu ganho 100, ganho 150 reais, ou ganho um tanque de combustível, ou ganho uma festinha da minha esposa, ou uma festinha da minha amiga, aí eu voto em você. E depois e não vota também. Então, ele também não vota. Então, velho. Não é que ele vai votar em você. O tanto que ele gastou, cara. Ele vai pedir pra você, ele vai pedir pro outro, e pro outro, e pro outro. É uma loucura.
E depois talvez ele não vota nem em ninguém. E depois fica 4 anos reclamando. Não, mas é uma loucura. Infelizmente isso acontece muito. Eu participo de campanhas políticas. Eu vi você passei muitas. Desde 96 em campanhas políticas. Então, assim, a gente tem um olhar diferente quando a gente olha a campanha política, ouve os programas de rádio, assiste os da televisão. Enfim, a gente sabe que hoje, principalmente, eu até fiz esse comentário no dia da apuração, né? Que as campanhas políticas, elas são descoladas da realidade, né? Elas se tornaram muito profissionais até os anos 80, começo dos anos 80, tudo, né? Achando que no Brasil era mais raiz, né? Era tudo mais autêntico, né? Aquelas campanhas antigas lá de Brizola, Paulo Maluf, né? Aqueles debates históricos, né? Do cara levantando, botando o dedo na cara do outro, tal, né? Era algo mais autêntico, eles levavam a essência deles ali, né? O Datena tentou, hein? O Datena tentou dar uma cadeirada. Mas você vê que hoje em dia as campanhas elas são muito gourmets, virou cosmético, porque elas foram profissionalizadas. Roupa, maneira. Tudo, a maneira como o cara se coloca, o jeito que ele se veste, o cabelo, para onde ele vai olhar. O tom de voz que ele vai usar, é tudo orientado. Os assuntos, o plano de governo, é tudo feito em cima de pesquisa. A maioria só responde em cima de uma tabela de perguntas. Então nós vamos falar mais disso aqui, porque o seu eleitor quer ouvir você falar sobre crianças. O seu eleitor quer que você fale da causa animal. Pouco se importa se é a essência do cara. Isso também na música, né, Daniel? A gente estava falando de música até agora há pouco. Você pega aí, eu falei de Scorpions, mas você pega o Queen, né, que teve filme espetacular falando da vida deles, daí tem lá a parte fantasiosa. Desde que o mundo é mundo, as pessoas são manipuladas para comprar ideias. Nessa época, né, lá atrás, aí, anos 60, 70, 80, as coisas eram um pouquinho mais da essência da pessoa, né? Aí depois tudo foi virando gourmet, cosmético, hoje tudo é produto de mídia, né? Os cantores são produtos de mídia, vai fazer uma novela, não tem mais uma novela raiz, porque a novela tem que ter o núcleo da comunidade, tem que ter o núcleo LGBT, tem o núcleo dos ricos, tem que ter o dos pobres, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não pode juntar todo mundo, tem que separar. Não estou fazendo críticas, enfim, tô dizendo que mas é a realidade, ué, se você pega novelas dos anos 80, a linguagem que usava lá, hoje não pode mais falar, tem o politicamente incorreto, até o humor que a gente cresceu assistindo. Os comerciais, o gordinho, eu sei que o tiozão da laranja. Mas o tiozão da laranja já tá preso. Os desenhos de antigamente, que mostrava lá o Pica-Pau fumando um cigarro, não é? Sim. As sacanagens que o Pernalonga fazia. Pô, olha só o que ele tá fazendo, tá ensinando a criança, né? Atacar uma pedra no outro, que o Coiote fazia com o Papaléguas. Enfim, as coisas mudaram. Então a campanha política também mudou. Então hoje o que você vê, o que você ouve, muitas vezes é só aquilo que o eleitor daquele candidato gostaria de ouvir. Então, sei lá. Você viveu você falando politicamente, mas você trabalhou até hoje, você fez desde os anos 90, você tá falando? Desde 96, né? Essa acho que foi minha 8ª campanha. Debate também? De debate que eu apresentei. Esse foi o primeiro que eu estive ali, né, apresentando, que estive ali mediando, né? Mas cobertura de eleições e participar. Você lembra uma época mais tensa que foi? Pra você? Cara, eu acho que uma época tensa, assim, no sentido de incertezas, foi aquela campanha do Marchionni que ele ganhou, mas não levou, né? Que foi no fim dos anos 90, quando ele teve lá um erro lá no registro, por um dia lá de desincompatibilizar das empresas, né? Acho que foi esse o problema na época. Ele tinha lá uma discussão sobre a data, ele ganhou nas urnas, mas perdeu depois no tapetão, né, pro Félix. Foi quando o Félix entrou a primeira vez, assumiu a prefeitura, né? Então ali a gente estava envolvido na campanha e a cada decisão, né, dos tribunais ali, da justiça e tal, então tinha aquela tensão, será que vai, será que não vai? Bom, nós temos que fazer o nosso trabalho, nosso trabalho é a campanha, né? Levar as propostas e fazer o Afonso ganhar. O Afonso também sempre muito autêntico, ele não se enquadra nessa história toda que eu falei aí das campanhas, né? O Afonso sempre, não, eu faço do meu jeito, às vezes, né? Afonso, mas campanha não é assim, você tem que fazer diferente. Não, eu vou fazer do meu jeito. Ele era um candidato diferente, e ali tinha essa certa
essa tensão, né? Se ia ganhar ou não ia, e no fim acabou não levando, né? Mas as outras campanhas todas têm os momentos mais difíceis, né? É um jogo de xadrez, né, cara? Então, quando você tá ali trabalhando na retaguarda de uma campanha, seja produzindo um programa de rádio, de TV, hoje tem muita coisa de rede social, né? Você faz um movimento ali no seu tabuleiro e o seu adversário vai fazer outro, né? E aí você vai responder de que jeito? Como é melhor você responder isso? É um jogo de xadrez, né? Quando você está envolvido ali, é algo bem interessante que te dá adrenalina, né? Loucura mesmo. Eu lembro de você daquela campanha também do Roberto, que foi da Covid, o Roberto passou mal, ficou mal. Sim. Aquilo lá não foi muito estranho pra você também, ou não? Foi porque foi na anterior, né? Foi 2020, pouco tempo. né? Foi a época da Covid, o próprio Padre Osvaldo teve também Covid, né? Ficou hospitalizado. E o Roberto também, a gente não sabia nem se ia ter campanha mais ou não, porque foi ali, né? Ele mal conversava. Nas últimas semanas, antecedendo o prazo de convenções, a convenção do Cassiari, que já teve aqui com você, né? Sim. Foi feita com ele no hospital, né? Através de telão, né? Participando e tal. Mas até então a gente não sabia se ia ter campanha ou não, se ele ia desistir, se ele ia ter condição de saúde de fazer. E foi uma campanha difícil para ele. Muito difícil, porque ele tinha limitações. Os primeiros dias ele tinha dificuldade ainda de falar, não tinha fôlego, né? Muita tosse. E ele teve muitas dificuldades físicas ao longo da campanha por sequelas da Covid. E saiu, caminhou, visitou casas. Foi guerreiro, mano, pelo tanto de voto que teve, da maneira que foi. Foi muito guerreiro. E uma campanha raiz também. Foi raiz. Né, não tinha verba de fundo partidário. Eu não tinha essa convicção, até eu conversar com ele e entender a maneira que foi. Ele não quis pegar o fundo partidário, sempre pensando o Betinho, que agora ganhou em Urupês, como prefeito em Urupês, que tinha lá as ideias, né, da coordenação de campanha, então sempre buscando fazer algo diferente do que seria o trivial para uma campanha, sempre buscando ideias diferentes e com pouco recurso e muita sola de sapato. E você fazia parte da entrevista? Fazia as entrevistas, né? Muita coisa de rede social já, porque o tempo de rádio e TV era muito pequeno, né? O dele. Então a gente trabalhava nessa retaguarda, mas foi uma campanha tensa nesse sentido, né? Então quando a gente saía para a rua, com ele tendo que caminhar, né? A gente sempre tinha uma preocupação, será que o Roberto está bem? Será que está se sentindo bem, né? Mas o Betinho é médico, né? Então estava sempre muito perto, ter o filho médico por perto, né? Mais tranquilo. Mas o dia que ele saiu do hospital com o Betinho e você no meio de tudo isso aí, falava, meu Deus, vou pegar Covid. Cara, eu nunca tive medo, viu? Nunca tive medo de pegar a Covid, não. Eu peguei acho que 2 ou 3 vezes, mas depois, nesse auge da Covid... Eu nunca peguei a Covid, eu fui pegar mais tarde, aí todo mundo lá de casa pegou, eu acho até que meu filho foi primeiro, aí todo mundo foi pegando. A primeira vez que eu peguei foi muito tranquilo, tinha sintomas de gripe leve, não saí de casa, né? Fiz tudo remoto, eu tenho um estúdio em casa também, então produzo muita coisa de lá, não preciso sair de casa para rádio. Hoje você faz isso, né? Sim. Hoje o teu trabalho, que nem outra coisa que eu te perguntar. A pandemia me levou a isso. Foi? Sim. Porque hoje você faz um monte de lugar, não é? Pois é. Você tava na Vox, depois você acabou saindo, depois você começou a fazer... Foi? Pegando a cronologia, né, que a gente parou ali quando eu cheguei na Vox em 17, e em 2020 eu acabei tendo um desentendimento lá e saí. Saí da Vox. E saí em janeiro. Primeiro caso de Covid no Brasil foi em fevereiro, aí destampou. Pixe, você falou, fudeu. Falei, e agora? Vou trabalhar onde? Tudo fechando e eu vou trabalhar onde? Vou fazer o quê, né? Na época eu fiz alguns trabalhos em São José do Rio Preto, o René é funcionário do Grupo Bandeirantes, ele coordena, dirige as nativas de Araraquara, de Rio Preto e de Bauru. Na época eram essas 3, hoje tem Ribeirão Preto também com ele. E assim, um cara que eu admiro muito, um cara que cobra bastante, né? Eu me identifico com ele por causa disso. Já na época que eu dirigia a Nativa aqui, eu tinha um bom contato com o René, então a gente fazia algumas parcerias, né, de promoção, Catanduva e Rio Preto, a gente trabalhou bastante coisa juntos, né? E aí eu saí da Vox, acabei falando com ele, cara, vou precisar de gente aqui sim.
Então fiz vários trabalhos lá em São José do Rio Preto com o Renê, como um simples mortal, chegando lá e fazendo locução. Eu era locutor, contratado como locutor. Então eu já tinha dirigido rádios, coordenado, né? E cheguei lá para ser funcionário, né? Então eu tinha que acatar tudo que ele dizia, mesmo que eu pensasse diferente, né? Aqui eu não mando nada, aqui eu sou locutor, né? Mas eu me dei sempre muito bem com o Renê, entendo, ele cobra bastante, eu também sempre fui muito chato de cobrar bastante a minha equipe, mas sempre me cobrei muito mais do que a qualquer outro, né? E então depois desse período lá em São José do Rio Preto, falei, eu preciso me virar, né? Meus filhos crescendo, já terminando o ensino médio, falei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou montar um estúdio, vou começar a produzir coisa para várias rádios aí, né? Montei. Mas você não tinha direcionamento ainda? Não, né? No primeiro momento, assim, foi a primeira vez que eu fui convidado a sair, né? Tá. Até então, todas as vezes que eu saí de uma emissora, eu fui para outra sempre numa condição melhor, né? E ali foi um impacto, algo inesperado. Cara, assim, o primeiro momento, o impacto da notícia, assim, né? E agora, o que eu vou fazer, É uma perda de um ente querido. Cara, é muito duro, assim. É uma morte. Eu nunca fiquei uma noite sem dormir, aquela eu fiquei, porque você não consegue realmente dormir, você pensando, e agora, eu tenho meus filhos, o que eu vou fazer, né? Você vê que eles estão tensos e tal, mas não, estamos aqui, pai, né? Minha esposa também, não, estamos juntos, vamos lá. Minha mãe, minha sogra, enfim, toda a família acaba te abraçando, te ajudando, né? E aí tive um período difícil, tive muita ajuda da minha família, principalmente minha mãe, me ajudando em todos os sentidos, né, inclusive financeiramente. E aí falei, eu vou montar um estúdio. E montei, comecei a produzir uma coisa aqui, uma ali. Então hoje eu atendo mais ou menos umas 15 rádios. Eu tenho um cliente lá no norte, numa cidade que chama Manacapuru, que fica pertinho de Manaus, no Amazonas, dá 90 e poucos quilômetros de Manaus. E lá no sul eu tenho um em Santa Catarina. E aí nesse meio a gente vai espalhando, tem várias rádios no estado de São Paulo que tem programas que eu apresento ou que eu produzo, né? Porque hoje eu tenho alguns locutores que são parceiros meus, que também compraram a ideia, tenho que agradecer muito a todos eles, porque no começo... Tem um site também que você escolhe a voz lá, tem 4? A gente produz vários programas para rádios com essas vozes, né? E no começo falei, né, fui ligando para um, para outro, que eram amigos, falei, eu quero entrar nesse mercado, mas eu não tenho grana, se você me falar, quero tanto por mês, eu não tenho como te pagar agora. Se você comprar a ideia, era que a gente tiver cliente, começou a entrar grana, eu vou começar a pagar. Antes de pegar dinheiro, eu vou pagar vocês, né? E tenho muito a agradecer, todo mundo comprou a ideia e começamos, e vamos, né? Graças a Deus nunca atrasei pagamento, pago todo mundo, né? Hoje Edinho virou patrão. Mais ou menos, acho que eu sou parceiro deles, assim, né? Mas você vê como que é estranho a vida, né? Quando a gente vê que é o pior momento da nossa vida, é o momento que começa a fazer uma renovação. É como se a gente for, vamos voltar para Deus, que eu acredito muito nisso quando eu falo em Deus. É um momento de fênix mesmo, né? De renascer. E eu acho que é essa energia. Fala assim, você não vai mudar? Você não vai mudar? Você vai mudar por bem ou por mal? Não, teu destino não é esse. Você vai apanhar então. Você tem que apanhar, porque todos que sentam aqui e conversam comigo, quando fala da mudança da vida dele, teve essas dor, esse desespero, essa angústia, não saber o que eu vou fazer, aí que mudou. Pois é. Você é mais um. Que mostra que quando a gente está no pior momento da nossa vida, aí que vem a mudança. E eu sempre dizia, comentando com a minha esposa, eu falava, bom, até então, né, até hoje, eu nunca tive nenhum momento de dificuldade. Eu sei que isso vai existir. Ninguém passa essa vida inteira vivendo no mar de rosas. Eu sempre tive melhora na vida, mas eu sei que uma hora vai vir a dificuldade. E veio. E na pior hora da história recente do planeta, né? Você somou tudo. Todos porque foi essa pandemia e ninguém sabia como lidar com isso, né, cara? Até quem tinha negócio quebrou. Muita gente quebrou e você já não tinha nada. E aqueles que quebraram ainda, né, de um jeito ou de outro, tiveram a oportunidade de recomeçar. E aqueles que morreram... Sim, se mataram. Muita gente desesperou. Tem os que se mataram por desespero, tem aqueles que pegaram a Covid. Quantos a gente conhece que não conseguiram? Sim. Alguns mais idosos que já tinham vivido bastante tempo, outros muito jovens do nada, o dia que também morreram. Sim. Então a gente
passou por esse período difícil no planeta, né? E a gente conseguiu sair dele e se reerguer. Então, eu acho que ninguém nasce sabendo e ninguém morre sabendo tudo. A cada dia a gente aprende novas lições na vida. E talvez, não sei se o segredo, mas uma das formas de você lidar com tudo é algo que eu tenho muito claro sempre na minha vida, que é você ter equilíbrio. Você tem que ter equilíbrio mesmo nas horas mais difíceis e nas horas ótimas também. Não adianta você ficar deslumbrado quando está tudo bem, achar que a sua vida dali em diante você vai ser um magnata, um sheik árabe, e quando você está lá embaixo, claro que tem os momentos difíceis, que você se desespera e tal, mas você tem que logo depois falar, peraí, vamos pensar. Equilíbrio é uma palavra que eu busco muito na minha vida, sempre penso nisso, calma, equilíbrio, né? Você acha que você mudou muito depois desse problema? Esse problema fez você girar Eu acho que esse problema me fez pensar em muita coisa e hoje eu sou muito grato pelo que eu tenho. Acho que consegui reconstruir ali, né, a partir daquelas cinzas, né? Voltei para a Vox, hoje nesse novo modelo de negócio. Hoje eu presto serviço para a Vox, como presto serviço para a Difusora, para Ondas Verdes, isso aqui em Catanduva, mas na Cultura de Borborema, na Santa Fé de Santa Fé do Sul, na 94 de General Salgado, na Alvorada de Cardoso. Cara, já não vou lembrar de todas. Tudo isso aconteceu porque te mandaram embora, porque você entrou uma Covid, deu desespero, você não sabia pra onde ir. Tem que me virar. Então você seria o radialista pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Você já parou pra pensar nisso? Pois é. Então, não dizem que até um chute na bunda te empurra pra frente? Esse literalmente foi um bicudo que te levou pra frente. Então, cara, eu sou e você muito conseguiu grato. voltar no mesmo lugar. Voltei pro mesmo lugar. Voltou. E, cara, eu sou uma pessoa que não... Sabe, eu procuro não guardar coisas negativas dentro de mim, coisa, sabe? Cara. Procuro, tá você não bom, cria um beleza. câncer aí. Voltamos a conversar depois, eu e o Rodrigo, e tá tudo certo, e segue a vida, e vambora, né? Tem pessoas que não gostam de mim, sim, né? Todo lugar. Sempre me falam, né, que eu sou chato, então eu concordo, eu sou chato mesmo. Em todos os lugares que eu fui diretor, coordenador, gerente, chame do que quiser, mas enfim, que eu fui gestor. Eu acho você sistemático. Que é o cara que quer que o sistema funcione. Quer que as coisas realmente rodem da maneira que você está querendo que rode. Eu não aceito. Ser chato é diferente, porque você conversa, você dá risada, você brinca. Talvez. Mas eu não aceito fazer coisas que fiquem abaixo daquilo que a gente é capaz de fazer. Isso. Se eu ou Daniel, você é capaz de fazer um negócio nesse nível aqui, por que você vai aceitar fazer aqui e falar, assim sim, tá bom mesmo? Então eu sempre me cobro muito, eu sou capaz de fazer melhor do que isso. E todo mundo que trabalhou comigo, que eu acredito que tem a capacidade, eu não aceito que o cara me entregue algo meia boca se ele pode fazer algo muito melhor que aquilo. Entendeu? Eu acho que as pessoas que te conhecem podem te magoar naquele momento, se magoar com você naquele momento, mas sabe que o que você quer não é o mal da pessoa, e sim que ela seja mais. É o que eu faço aqui também. É isso. E é algo que eu procurei passar para os meus filhos. Fala, olha, não aceite fazer menos do que você é capaz de fazer. Você é capaz de fazer melhor do que isso, então por que você vai fazer meia boca? Por que você vai aceitar? Assim mesmo tá bom. Não, assim não tá bom, eu sou melhor do que isso. Tá, e pega esse gancho teu aí. Quer dizer, hoje, depois de todo esse problema, você consegue filtrar o que você tá falando dessa maneira. O que você quer dessa maneira. Mas será que você não sofria muito por ser assim antes, sem te conhecer? Porque você se conhece realmente depois de todo esse problema. Mas tira a Covid, antes do Covid, o Edinho, antes de todo esse problema, você sempre foi assim. E esse ser assim também judiava internamente de você? Judiava porque eu tinha pavio muito curto. Hoje eu tenho... Cara, eu mudei bastante quanto a isso, sabe? Sempre fui uma pessoa muito explosiva, de já ir batendo boca e querer resolver ali na hora, e não de sair no vias de fato, nunca fui de brigar. A minha cota de briga é muito pequena, preciso deixar para um dia que eu precise realmente, que eu seja assaltado, sei lá. Mas brigar no soco, sim, não, mas de discutir, de bater boca mesmo, pavio curto, enfim, sempre fui muito isso. E hoje me faz mal discutir. Eu não gosto mais de discutir. Hoje eu sou uma pessoa muito mais tolerante e baixei um pouco
o nível da exigência. Comigo eu acho que não. Comigo eu ainda... Mas você já sabe filtrar o que você quer de Eu você. já consigo trabalhar melhor essa situação. Como eu disse, ninguém sabe, ninguém nasce sabendo e ninguém vai morrer sabendo tudo. Mas a gente vai aprendendo. E quem sofre mais nessa vida é quem não aprende com as situações. A vida te ensina lições todo dia. Sim. Principalmente nos problemas. Ali que você aprende mais. E tem uma frase que eu uso sempre. Quem faz sempre tudo do mesmo jeito vai ter sempre o mesmo resultado. Então, se você tem, diante de uma dificuldade, você tem sempre a mesma atitude, como é que você quer que o resultado seja outro? Então, você tem que tentar 1, 2, 3 vezes e falar, peraí, o caminho não é esse. Se eu quero um resultado diferente, eu preciso agir diferente. Então, eu me pauto muito por essa frase e pelo equilíbrio. E hoje eu tento ser uma pessoa mais equilibrada, mais tolerante. Sempre com os meus filhos mesmo, eu acho que eu sempre cobrei bastante deles, mas nunca deixei de ser parceiro, de ser paizão, de ser amigo, de botar eles no cavalinho, sair andando e, sabe, acho que a gente construiu ótimas memórias e continuamos construindo, sabe? Hoje... já é um outro momento, né? Eles já não estão mais junto comigo, cada um estudando, morando numa cidade diferente, né? E difícil a separação, né? Mas a gente entende que é o futuro deles, né? Que bom que você conseguiu chegar até lá e dar pra eles isso, né? Toda essa loucura da tua vida. É verdade, eu falo pra minha esposa, até recentemente a gente estava voltando... meu menino estuda hoje em Uberaba e minha filha em Ribeirão Preto. Então, o Ribeirão é mais ou menos um meio, né? Então, em alguns momentos, ô Thales, vai para Ribeirão, não vem para Catanduva não, que a gente vai para lá, a gente se encontra em Ribeirão e a gente fica ali junto, né? E aí a gente sai, por exemplo, a minha filha, ela tá fazendo jornalismo, né? Herdou pouquinho ali do sangue do pai, mas ela quer para a área do esporte. Então ela já faz alguns serviços para o Botafogo de Ribeirão Preto, né? Então quando tem jogo ela vai lá, ela tá lá no gramado, ela filma, enfim, ela tem o trabalho dela lá. Então a gente foi todo mundo assistir o jogo do Botafogo, né? Eu, minha esposa e o Thales na arquibancada, ela lá embaixo. Todo mundo ali assistindo o jogo do Botafogo, todo mundo torce, todo mundo vibra junto, estamos ali que é para torcer, né? Aí depois a gente faz lá um cachorro-quente no apartamentinho lá onde ela mora, e a gente vai construindo essas memórias, né? E no outro dia, o que nós vamos fazer? Vamos dar uma volta no parque, lá tem um parque bonito que chama Raia, né? Doutor, acho que é Luiz, não sei o que, Raia, mas é o Raia. Então vamos lá, vamos passear lá, ou vamos no shopping... Enfim, a gente continua construindo memórias, né? E gostaria que o dia que eu me for, né, que eles lembrem de mim como um pai que fez tudo por eles, mas eu nunca deixei de impedir que eles assumissem as responsabilidades, né? É o que eu procuro fazer até hoje. Então, porque às vezes você quer tanto cuidar dos seus filhos que você... Eles crescem sem ter iniciativa, sem saber o que faz, porque sempre o pai e a mãe fizeram por eles, né? Eu sempre fui jogando responsabilidade para eles. Então, não, quem vai resolver é você. Você que vai fazer. Não, eu tô aqui, se precisar de mim, eu tô aqui, mas cuida dessa situação e vai me falando, né? Para preparar eles para a vida. Mas sempre caminhando junto, sempre ao lado deles e... Hoje a gente faz, tudo que a gente faz pensando neles, né? Muda. Olha, a Covid, e isso tudo que aconteceu recentemente mudou meu jeito de ver o mundo, mudou. Mas acho que a grande transformação vem quando a gente se torna pai. Me fala uma coisa, então, aproveitando já de todas essas lembranças do passado, se você tivesse um telefone agora, se teu telefone pudesse ligar para o Edinho dos 7 anos de idade... Ele atendeu o telefone. Não sei se não tinha telefone naquela época, mas ele atendeu o telefone. Não tinha celular, né? Mas o que ele falaria? Ele falaria o menino de 7 anos. Alô, você tem 50 segundos, aquela ficha do orelhão. Plá, pra falar. O que você falaria pra ele? Cara, eu falaria pra ele acreditar no que ele tá pensando na vida, né? Se ele quer trabalhar com rádio, pra ele acreditar, pra ele se dedicar que tudo ia dar certo na vida dele, acreditar nos sonhos
e que ele teria uma família maravilhosa, né? Com esposa, com filhos, meus bichos de estimação, tudo. Cara, eu acho que não me arrependo de nada. Eu acho que eu tenho muito mais do que eu mereço. Então eu falaria para o menininho de 7 anos, para continuar na vida, no caminho certo, no caminho do bem, que ele vai ter no futuro muito mais do que ele mesmo merece. Eu acho que é isso. Quem é o Edinho hoje? O Edinho hoje, cara, eu acho que é uma pessoa que procura fazer o seu melhor ainda em todas as áreas, né? Se eu estou produzindo um programa, eu quero que ele seja o melhor. Se eu estou fazendo uma programação musical, eu quero que ela seja o melhor. Se eu estou como pai, eu quero ser o melhor pai possível, como esposo, como filho. Acho que ainda conservo essa exigência de ser o melhor, mas um Edinho mais maduro e equilibrado, que procura ponderar que nem sempre você vai atingir o 100%. Talvez em algum momento você precise se conformar com os 70%. Muito bem, muito bem. Isso aí, gente. Antes de mais nada, eu quero aproveitar nossos patrocinadores, o pessoal da Mercaverde Brasil, o pessoal da Merlin Brindes, o pessoal da Luciana Magazine, Casa de Carnes Canaã, ao pessoal também da Espaço Fibras, a Score Hero também de roupas, ao pessoal da Fidelidade Clean também, nosso muito obrigado, ao Chopp Germânico, o Merlin adora tomar aqui geladinho, você também quiser vir tomar aqui, conhecer nosso estúdio, tem um choppzinho bacana. Quem mais também? A Merlin Brindes também, que por sinal, já vou aproveitar aqui, Edinho, ó, quero te dar aqui esse brinde aqui. Olha que legal. Do Café com Zac para você guardar. Que maravilha, tá? Para eternizar ainda mais o nosso momento. Aliás, não te interrompendo, mas já te interrompendo, quando você me chamou, eu falei, Daniel, cara, acho que eu não vou te dar muita audiência, né? Você falou, eu não quero audiência, eu quero só deixar eternizado a nossa conversa. Então, é sobre isso. Achei muito bacana isso. Porque na realidade, cara, eu não tô nem aí pra audiência, nem o que os outros estão pensando mais de mim, porque eu já passei dessa fase, entendeu? Eu também. Quando eu tinha banda, eu queria saber, eu queria ter fama, eu queria ter isso. Aí depois a gente vai aprendendo que na vida, a única maneira de a gente ter fama é a gente gostando da gente mesmo. Aí nós temos que ser o maior fã. A gente tem que estar feliz com a gente. E aí o prazer de poder conversar com todo mundo, porque eu falo, eu montava um podcast, eu procurava um psicólogo. Aí eu montei um podcast. Mas procure ainda um psicólogo que ele sempre ajuda. Mas quando conversa com vocês, a gente consegue entender todos esses problemas. A gente vê que todo mundo sente dor, todo mundo perde, todo mundo tem sonhos, todo mundo é ser humano. A gente para de julgar. Porque o pior momento nosso é o julgamento. Né? Ele faz isso porque, ele faz isso por causa, também é mais fácil a vida dele, mais fácil aquela outra, né? A gente deixa isso de lado e começa a ver assim, olha pra você, macaco, olha pra você, no bom sentido assim, pro teu rabo, né? Olha pro teu rabo e vai, segue. O que você gosta de fazer? Quero montar meu podcast. Você tá me escutando, você quer montar teu podcast? Monta teu podcast. Não importa se vai dar 1, 2, 3, 5, 10, 15 pessoas. Você é feliz fazendo ele? Sou. Agora, se você é feliz buscando audiência, então não faça. Porque, aí já é mais complicado. Porque você vai entrar em depressão, mais morando onde você mora, e a audiência vem pelo tempo, ou pela maneira de ser, ou as pessoas gostarem. Então, a maneira que eu quero, o que eu quero? Se amanhã depois eu for enterrado, cada um de vocês vai poder buscar um pouquinho da nossa história juntos. Quer mais riqueza que isso? Eu acho que... velho. Depois eu fiquei pensando nisso que você me falou. Eu falei, que legal, né? Porque vai ficar ali daqui 20, 30, 40 anos... Não sei se o YouTube vai existir, mas certamente outras plataformas virão e de algum jeito, vai né? Passar. Assim como hoje você acha no YouTube vídeos de 60 anos atrás, da inauguração da TV Tupi no Brasil. Tem lá, no primeiro momento que entrou no ar a TV Record, você acha lá, né? Sim. E não existia internet. Então daqui a 60 anos pode não existir o YouTube, mas o que a gente falou aqui, né, vai estar lá registrada essa história toda que eu contei, falei de diversas pessoas. Também quero deixar registrado aqui que nesse momento, né, que eu saí, comecei a ir para Rio Preto, que o Renê me abriu portas lá, a dona Marli aqui, né, na Ondas Verdes e na Difusora, né, que foi mix por um tempo, a Maragabas também, né. Então também são pessoas que abriram as portas aqui para mim naquele momento de dificuldade. Então eu comecei a fazer meu trabalho ali, somando com o de Rio Preto, criando a minha produtora. Eu tenho que ser muito grato a muitas pessoas, muito grato a Deus principalmente,
e procurar, né? Como você disse aí, quando eu escuto algo que eu fiz, quando eu escuto no rádio algo que eu fiz, às vezes nem tem a minha assinatura, não tem a minha voz, né? Porque quando tem a minha voz, ok, é o Edinho que tá ali, né? Agora, às vezes, programação musical, ninguém sabe que fui eu que fiz, mas eu sei. Aí se eu escuto e falo, nossa, essa passagem dessa música para aquela ali não ficou bom, né, cara? Sim. Eu devia ter escolhido outra música, né? Então, eu ainda tenho isso. E eu acho que isso é bom, porque é o que te leva para frente. O que te leva a ser melhor. Então o trabalho para mim é um prazer. Eu adoro o que eu faço, eu adoro a produção, eu adoro estar na casa das máquinas, no estúdio. Eu nasci para ficar no estúdio, eu gosto do estúdio. Já dirigi, já fui gerente comercial, mas eu gosto de estar no estúdio. É ali que eu me sinto bem. E me faz bem ouvir um material bem produzido. Eu fiz isso ficou legal. Isso ficou bacana, essa programação tá legal, isso aqui poderia ter feito melhor. Então, Daniel, cara, eu faço um negócio hoje, se eu pegar ele para refazer a semana que vem, eu vou mudar ele. Eu vou mudar, porque eu vou ouvir e falar, nossa, posso melhorar esse texto aqui. Pô, essa transição de trilha aqui não ficou legal. Aqui faltou um efeitinho. Nesse ponto eu poderia ter falado mais assim ou mais assado. Sim. Então, eu tô sempre, nesse sentido que eu te falei lá atrás, eu tô sempre buscando mudar. Assim tá bom. Não tá bom. Eu acho que a gente pode ser melhor em tudo na vida. E se todo mundo fizesse isso, o mundo também seria melhor. Porque a gente tem que se cobrar, não cobrar o outro. Eu vejo, você falou, é o que eu faço comigo, que nem quando eu falei em música. Eu tenho aquelas músicas do meu passado que fico vendo desde... Você guardou tudo aqui? Tem, de 99, de 98. Aí eu fui estudando isso até chegar no que eu tô gravando hoje. Eu gravo hoje com o Tadeu, que é uma personalidade única pra mim. O cara gravou Charlie Brown, Piquine Cavadão, Adriano Calcanhoto, tudo. É um amigo pessoal que eu tenho, que eu consigo gravar. E hoje, depois de... Vamos pôr, eu parei em 2017, 2021, 2022, que eu consegui entender e conhecer a minha música, a minha personalidade. Então eu me encontrei realmente, mas eu não quero mais shows, eu não quero mais cantar, mas o meu prazer hoje é conseguir fazer a minha música própria, ir lá gravar com ele, identificar que, puxa vida, esse era meu tom de voz, que se eu tivesse feito desde aquela época lá, rapaz do céu, por que eu demorei tanto? Mas eu fico feliz em ter conseguido chegar nesse patamar que eu consegui chegar. Isso acontece com grande parte dos cantores, né? Impressionante. Que vai amadurecendo, naturalmente vai encontrando um outro jeito, um outro caminho, né? O próprio Bon Jovi, eu li uma declaração dele há um tempinho atrás, né? Que o Bon Jovi de hoje subir no palco, como ele subia lá nos anos 80 para cantar You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer, com aquele cabelão e tal, o Bon Jovi de hoje não faz aquilo. Ele canta as mesmas músicas, mas já de um outro jeito. Evoluído também, evolução. A evolução, nós estamos vindo com a evolução, que bom que a gente evoluiu. E o Daniel de hoje, certamente, se pegar aquela música que compôs nos anos 90, faria diferente. Até minha postura de palco, eu era muito mais divertido do que eu cantava, eu me sentia um artista, eu lembro até hoje, quando eu estava ao vivo na Jovem Pan, eu ia falar com você falava, Daniel, sempre carismático, você me chama de palhaço, né? Porque realmente eu fazia muita graça nos palcos. Mas eu gostava, eu entrava em êxtase. Só que eu esqueci, às vezes, de cantar. Eu falava Jesus Cristo. Hoje eu sei disso. Mas tem muito cantor que não é cantor. Ele é um artista de palco. Artista, ele é um showman. Sim, ele é um showman. A hora que ele tá ali, ele representa algo, né? E hoje eu entendo isso. Então, que bom que eu entendo, entendeu? Também com a minha empresa, com meus negócios, com a minha maneira, com as empresas que eu trabalhei, que são centenas. Comecei a dar executivos de novos negócios, criar projetos para as empresas. Tudo isso foi somando no Daniel. Foi. Até chegar onde a gente chega. Então, essa cobrança hoje me machuca durante umas 3, 4 horas. Antigamente era 3, 4 meses. Entendeu? Porque depois eu reflito que aquilo lá que eu tô sentindo é pra minha evolução. Sim. A dor é pra minha evolução. Quem me magoou vai me magoar 1, 2, 3, no máximo pode ser até 7 dias. Mas depois eu não vou lembrar mais dele como mago, e sim como aprendizado. Falar, puta, se eu tivesse feito diferente, ele não teria errado comigo, ou não teria me enganado. Ele me enganou? Não, eu deixei ser enganado. Aí você começa a inverter a situação. Ninguém é enganado, a gente que se deixa ser enganado. Porque você colocar a situação, você fala, puxa vida, como eu fui infantil e acreditar que poderia ter acontecido isso.
né? Mas o sonho, porque as pessoas às vezes compram um carro que vale 70 por 20 mil e foi enganado. Não, você deixou ser enganado. Então é sobre isso a vida. Tem de deixar de lado o vitimismo, deixar de lado nós errei por causa daquele ou por causa daquele outro, a gente não cresce. Eu errei por causa de mim. Em qualquer momento hoje, eu sei que é difícil falar isso, porque na verdade eu olho para aquela pessoa e falo, puta, ela me enganou. Não, aí depois 5, 6, 7 dias no máximo, uma semana, eu sumo do mundo para refletir e falo assim, caramba, aonde foi que eu errei? Aí eu deixo a mágoa, não tenho mais mágoa da pessoa, não fico mais com raiva da pessoa, e isso me faz bem. E olha pelo lado positivo, você cresceu, você aprendeu, né? Isso. Os desafios da vida estão aí. Se você não brigou com aquela pessoa que você trabalhou, você não discutiu em nenhum momento, você não teve vida, porque só se você for um cara muito pacatão. Porque se você quer, que nem você, quer sempre mais, eu também quero sempre mais, dificilmente se a gente for trabalhar, a gente não vai debater. Porque eu quero mais, você quer mais. Você quer mais, você também quero mais. Em algum momento a gente vai trombar. 2 trem em direções e vai bater. Agora, se a gente não se aceitar e entender um outro, nunca dá certo. E a gente tem que ser, na minha visão, autêntico, sabe? Então as pessoas podem gostar ou deixar de gostar do que eu falei, mas eu sempre falei, olha, assim não. Sim. Vamos fazer assado, né? Porque tem muita gente que não fala na sua cara, mas fala por trás também, né? Correto. Tem muita gente falsa, né? Que acaba depois, num momento a máscara cai e se revela, enfim. Então, eu sou muito tranquilo quanto a isso. E você para pra pensar, essa muita gente que a gente fala por trás, se a gente calcular o tanto de gente que existe no mundo, é muito pouca gente que não gosta da gente. Então é sobre isso, você vai perder tempo de 5, 6, 7, 10 pessoas não gostam de você, tudo bem, mas quantas pessoas existem no mundo pra você conhecer? Então, cara, foda-se quem não gosta de você, porque tem tanta gente pra você conhecer, eu velho. Nem sei quantos não gostam de mim, mas na verdade não... O tanto que for, é pequeno perto do mundo que você tem que conhecer. É sobre isso a vida, cara. E vale a pena aquelas que gostam de você, né? E seguir eu tenho amigos que estão comigo desde a infância, né? Desde que eu tinha 5, 6 anos. Tem muitos amigos que ainda a gente se encontra, a gente bate papo, a gente se vê, não consegue mais se ver com a frequência da juventude, né? Quando a gente saía todo dia, toda semana, mas eventualmente se encontra e bate um papo. E, enfim, acho que a vida é isso, né? Colecionar esses bons momentos com amigo, com família e seguir adiante em nome daquilo que você acredita, daquilo que te faz bem e em nome daquelas pessoas que te gostam, né? Eu lembro muito bem que na época que eu era jovem, eu tinha esse sonho de banda, você deu oportunidade pra nós quando você começou a tocar na Jovem Pan. Quando eu fui parar em São Paulo, eu tava na porta da Jovem Pan, eu te liguei, você falou assim, você tá aí? Eu não sei se você vai lembrar disso. Eu falei, eu tô aqui, Edi. Você ligou pro pessoal de São Paulo, aí eu consegui entrar. Eu entrei naquela Jovem Pan em São Paulo, eu tinha acabado de bater meu carro, deixei meu carro na Paulista. Mas foi uma história muito doida, realmente de rock mesmo. Eu consegui entrar na Jovem Pan, eu fiquei até as 11 da noite, até o Tutinha aparecer, cara. Eu não saí de lá. Eles escutaram o CD inteiro, entendeu? Então, são coisas assim. Então, em algum momento você pode ter certeza que você fez sonhos de algumas pessoas que nunca esquecem. Eu realmente nunca esqueci desse dia. Daniel, que legal, cara. Então, esse dia eu lembro que quem entrou lá foi aquela Suzane Alves, estava lá, a tiazinha. A tiazinha. Elas entraram lá, eu tava tudo lá esperando. Tinha o Mal, acho que era algum radialista lá que era famoso da Jovem Pan. Mal? Não é Mal. Não, Mal. Pipoca, eu não lembro o nome. Banana. O Banana me chamou pro local dele, porque ele ficou com dó de mim, que eu fiquei umas 5 horas sentado no sofá. Ele ficou constrangido por você. Ele falou assim, você é o cara da música? Vem cá, deixa eu escutar. Ele colocou o CD meu e ficou escutando comigo lá, cara. Ele falou, essa música é legal. Escutou, vamos voltar essa. Ele voltou. Eu lembro até hoje disso, eu fiquei sentado lá esperando. Aí o cara foi lá, o diretor, pegou, gostou, mas mandou eu voltar. Aí eu não voltei mais. Quer dizer, era outra coisa que eu também era imediatista. Ser imediatista faz você ter ansiedade, faz você sofrer muito e faz você, às vezes, não conseguir com êxito aquela coisa que você é imediatista. A coisa hoje, todo mundo quer vencer. Mas eu sei que o momento certo vai acontecer, mas você não pode ser imediatista. É isso. Como diz Jack Sparrow no filme dos Piratas do Caribe, tudo tem o momento certo. Ele diz isso várias vezes no Piratas do Caribe 1, né? Aguarde o momento certo. E eu sempre falo de brincadeira, mas como diz Jack Sparrow, tudo tem o momento certo. Então é isso aí. Deixa a última mensagem para esse lado aqui, olhando para a câmera aqui. Mensagem final mesmo do programa, não da tua vida, para familiares, para todo mundo, para marcar mesmo. É aquele corte que amanhã depois eles podem pegar e guardar. Vamos mandar mensagem aí.
Bom, agradecendo o teu convite, agradecendo por levar aqui para sempre. Sou o primeiro a receber um desse aqui. Da quinta temporada aí, ó. Da quinta temporada, tá aqui, né? Desse jeito sim, desse modelo novo sim. Bonito, hein? Modelo Vou novo. guardar lá com muito carinho. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui contando essas histórias e agradecer sobretudo, né, a minha família. Sou eternamente grato por todos, né, que me rodeiam. Acho que Deus me deu esse presente, né, de ter essas pessoas junto comigo, principalmente minha mãe, a minha esposa, meus filhos, enfim, todos ali da minha família, minha irmã, meu cunhado, minha cunhada, minha sogra, todas as pessoas que a gente tem esse contato próximo. Sou muito grato pelas oportunidades profissionais que eu tive na vida também, citei vários aqui, não gostaria de ser ingrato com ninguém. Se eu esqueci alguém, fica aqui o meu agradecimento também, né, a todos que me deram oportunidade, que acreditaram no meu trabalho e que acreditam até hoje, né? Eu tô quase aí completando 50 anos, né? Tô completando 49 nesse ano e acho que ainda tem um pouquinho de lenha para queimar e eu quero continuar no estúdio até quando eu puder, quando eu aguentar. Quero estar ali trabalhando e fazendo sempre o melhor que eu posso. Primeiro, porque eu posso fazer o melhor. E depois, em nome das pessoas que acreditam e que gostam de mim. Muito obrigado, que Deus abençoe todos nós. É isso aí, gente. Muito bem. Então, aproveitando, já vou deixar minha dica. Curta, compartilhe, marque esse segundo episódio da quinta temporada com o Edinho aqui. Convide seus amigos para assistir. E é isso. Muito obrigado. Um bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada para você que não dorme. Mais um episódio completo. Meu muito obrigado e até a próxima. Valeu! Meu sonho é justamente sobre isso, é deixar uma história de décadas e décadas sendo lembradas como exemplo.